com normas locais, a época que o Brasil ainda estava muito atrás da regulamentação, né? E aí, duas situações. A WEG foi buscar tecnologia lá na Alemanha para fazer o upgrade da linha de produtos, de motores, tá? Mas para ter dinheiro para isso, a WEG deu um outro passo, que foi fazer um IPO na década de 70, tá? Então, como não tinha tecnologia, tivemos que ir atrás. Como não tinha mão de obra qualificada, em 69 nós fundamos a nossa escolinha. Quem teve a oportunidade já visitou a escolinha, super legal, né? Formamos no ano passado mais de 800 alunos, né? Então, faltava mão de obra, fundamos uma escola. Faltava tecnologia, fomos na Alemanha buscar tecnologia. Hoje vocês vão ver que a WEG fez isso com várias tecnologias, tá? E a primeira delas foi o motor. Faltava dinheiro e a WEG abriu capital. Então, o desafio do empreendedor lá atrás é exatamente igual ao desafio que vocês enfrentam hoje, né? Cenários super turbulentos. E aí, vale uma reflexão. Nós estamos passando por uma fase de polarização muito grande política, né? Mas não é só agora. Em 61, quando a WEG foi fundada, foi um ano em que o Brasil teve 3 presidentes. Juscelino Kubitschek, que entregou o cargo em janeiro de 31. Depois Jânio Quadros, que veio, né, em oposição ao partido do Juscelino Kubitschek, e ele queria criar várias reformas no Brasil. Acabou criando uma série de polêmicas e aí decidiu sair da presidência em agosto, né? E em setembro, então, tem João Goulart. Ou seja, um ano com 3 presidentes, né? Imagina a turbulência que está, mudança de partido, confusão. A mesma confusão que a gente vê aqui e vai ver de novo ano que vem, quando tiver uma nova eleição. Então, todas essas turbulências, pessoal, fazem parte do ambiente de negócios, né? Mas o que a gente quer mostrar para vocês, ó, que com um pouquinho de criatividade, tudo é possível fazer, tá? E aí, a WEG foi crescendo, né? E lá no final da década de 80, a WEG já era grande em motor. Nós já tínhamos um bom market share, como muitos de vocês já têm no negócio de vocês. Muitos de vocês já se tornaram grandes, né? Em determinadas cidades, em determinadas regiões, e aí fica naquele limite, batendo no teto, né? Poxa, eu vou aumentar minha receita? Como é que eu vou crescer? Eu já atendi boa parte da demanda que tinha reprimida. Na época que a WEG fez isso, nós estávamos numa situação parecida. Nessa fase aqui, ó, as exportações representavam uma parcela pequena da receita da WEG. O maior volume era o volume de mercado doméstico e a WEG já era uma das líderes em motor naquela época. Qual era a solução então? Em 81, a WEG fez uma aquisição de uma empresa em Blumenau para fabricar transformadores. Fizemos uma joint venture em 81 para fabricar transformador de distribuição monofásico. Em 83 a WEG compra 100% da empresa e aí começa a construir o parque fabril de transformadores. Transformadores esse que hoje, tá, pessoal, caminha para se tornar o segundo maior negócio da WEG e em pouco tempo eu tenho certeza que até 2030 vai ser o maior negócio da WEG, tá? Vocês estão vendo o boom que está acontecendo no mundo de transformadores, né? Muito bem. Aí, nós também partimos, né, para máquinas maiores. O escopo de vendas da WEG, dos negócios de motores pequenos, ele já estava chegando no limite. Então, o que a WEG fez? Separou a divisão, criou uma nova estrutura de máquinas grandes e aí começou a fabricar, então, motores de média tensão. Tá? O que se tornou hoje uma das grandes estrelas também no negócio da WEG, onde a gente fabrica aerogeradores, a unidade que fabrica agora, nós estamos entrando no negócio de hidrogênio verde. Tá? Então, é a unidade que começou a abrir caminho. Vocês vejam como as coisas, elas caminham, né? É onde a gente fabricava também geradores e alternadores, tá? Para o grupo diesel. Algo que, quando a gente começa a olhar, poxa, está indo totalmente contra, né, o viés de sustentabilidade. Em 2024, ano passado, a WEG adquire uma empresa chamada Marathon, que era a terceira maior do mundo em geradores e alternadores. Com essa aquisição, né, a WEG passa então a ser uma das maiores fabricantes de alternadores do mundo e hoje a gente está presente nos maiores clientes de grupo diesel globais do mundo. Por quê? Para atender o mercado de data center, tá? Mercado de data center. Esse mercado está muito forte agora
mercado que cresce 15, 20% ao ano e que agora desdobra uma série de oportunidades também, tá? Então vocês vejam que os negócios eles vão se somando, né? Vão se desdobrando as oportunidades, né? Então quando as oportunidades, isso é o empreendedor, né? Quando as oportunidades vão aparecendo, vocês vão construindo, vão pegando, vão capturando, uma oportunidade se desdobra em várias e é assim que a VEG vem fazendo, tá? Muito bem, na década de 80 também a VEG teve uma ideia muito desafiadora, que é fabricar contator e relé térmico no Brasil, né? Hoje eu acho que ninguém fabrica, nem na América, nem no hemisfério sul ninguém fabrica, né, mano? Na década de 80 era uma coisa totalmente impensável, né? Eles não estavam só preocupados em importar e revender, queriam fabricar localmente. E aí os fundadores se reuniram e mandaram um engenheiro recém-formado que era o Décio. O Décio foi lá, tinha poucos anos de carreira, mas o Décio foi lá então, sem falar alemão, só ele, sozinho, com toda a dificuldade de ficar um tempo longe de casa, de ficar sem família, aprendeu, né? Ia lá, os coreanos compravam tecnologia, mandavam 20 pessoas, os japoneses compravam tecnologia na Alemanha, mandavam 30, e a VEG mandou um, que era o que cabia no bolso naquela época, né? Então, mais um exemplo aqui, né, pessoal, que quando a gente quer fazer, uma pessoa de atitude já basta, tá? Então o Décio foi para lá, trouxe esse produto para o Brasil, trouxe a linha de produção, trouxe a tecnologia, lançamos o produto, né? Como todo produto que lança, às vezes dá um monte de problema, melhoramos o produto e hoje está aí, VEG na parte de controls, líder absoluta na maioria dos negócios que controls fabrica, tá? Então, dando sequência, em 83 a VEG também compra um negócio de tintas, era uma empresa que estava falindo aqui perto de Araguá do Sul, Guaramirim. A empresa estava falindo, era fornecedora da VEG. Os fundadores, com uma visão de verticalizar um pouco mais a produção, compraram essa fábrica de tinta, só fazia tinta líquida, tá? Poucos anos depois, decidimos buscar uma tecnologia, porque a VEG fazia o próprio fio, só que comprava verniz de fora. Aí eles foram no mercado, buscaram tecnologia para fabricar o verniz. Começamos a fabricar o verniz do fio também, e hoje é uma das maiores fabricantes, se não a maior fabricante de vernizes eletroisolantes da América do Sul, tá? Começamos a fabricar tinta pó, hoje a VEG é líder absoluta tinta pó na América do Sul, estamos expandindo esse negócio para o México, compramos uma empresa agora nos Estados Unidos. Por que estou falando tudo isso, né, pessoal? Porque quem quer crescer, quem é um empreendedor, tem que achar caminho, vocês concordam? O exemplo aqui, ó, é muito simples. Nós poderíamos estar falando aqui hoje de uma empresa que quebrou, porque diversificou, certo? Mas não, nós estamos falando de uma empresa que cresceu, que tem sucesso, porque vem agregando valor no seu portfólio. E é isso que a gente quer dar de recado para vocês. Infelizmente, né, uma parcela inferior, acho que até a 5% ou 10%, acho que é inferior a 10% do time que está aqui hoje, é o nosso time tradicional de revendas, né? Poxa, o time tradicional de revendas que acompanha a VEG há quase 60 anos, poderia ser o principal fator de alavancar esses negócios aqui. Mas a gente percebe, ao longo da jornada da VEG, as revendas tiveram muita dificuldade de ampliar o portfólio, né? Por quê? Porque é muito diferente, porque é uma nova vertical. E vocês, passo a passo que o negócio de solar amadureça, também vão enfrentar o desafio de diversificar dentro de um próprio negócio, tá? E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Muito bem. Nós também, né, fomos buscar crescimento fora do Brasil. Por quê? Porque o Brasil estava chegando em um determinado momento em que mais e mais a gente ia bater no teto em termos de potencial de crescimento de receita, tá? O Brasil, só para vocês terem uma ideia, é 2 a 3% do PIB mundial, tá? E obviamente é 2 a 3% do mercado endereçável para a VEG. Então, se a VEG ficasse trabalhando só no Brasil, nós iríamos endereçar 3% das oportunidades do mercado mundial. Então a gente foi para o mundo, tá? Muito bem. E aí a gente foi, no primeiro momento, expatriando colaboradores, né? Fomos abrindo as filiais em alguns países chaves, como Estados Unidos, a Bélgica, a Alemanha. Mandamos um
colaborador também, um diretor para a VEG Japão, e assim nós fomos internacionalizando. Mas lá nos anos 2000, olha como isso é interessante, né? O que aconteceu em 94? Em 94 aconteceu algo que podia quebrar as empresas brasileiras. Vocês lembram o que foi ou não? Em 94 teve o Plano Real, certo? O Plano Real trouxe paridade com o dólar. E aí, pessoal, a gente perdeu a competitividade de uma hora para outra na exportação. Tá? Então, o que nós poderíamos fazer? Simplesmente parar de exportar, certo? A VEG exportava uns 30% da receita naquela época. Tá? Aliás, desculpa, menos. Aqui era mais ou menos uns 20% da receita. E aí, o Décio, na época, que era o presidente, decidiu o seguinte: poxa, vamos fazer um plano para a gente levar a fabricação para fora do país. Porque se ficar dependendo só do Brasil e da volatilidade da moeda, nossos clientes teriam um problema. A VEG não seria um bom fornecedor ao longo do período. Por quê? Porque a nossa moeda variava muito. E não dá para ficar mandando uma lista de preço a cada mês, dada toda a variação que a nossa moeda trazia para os negócios. E com a moeda supervalorizada, a gente não era mais competitivo. Então, de novo, né, pessoal, o empreendedorismo foi muito forte, e o Décio, né, e o Sérgio, na época, saíram comprando empresas no mundo. Né? Compramos uma empresa no México, compramos uma empresa em Portugal. Né? Depois, nós víamos que a China ia se tornar um baita do player mundial. Em 2004, a VEG comprou uma operação na China. E aí é diferente, né, pessoal? Nós não fomos comprar da China produto. A gente foi na China, comprou uma empresa chinesa para vender para o chinês. Vocês entendem a diferença? O negócio que era core business, o negócio que era core, que era motor, que nós queríamos ser um dos maiores do mundo, não era um negócio sustentável se a gente não vencesse na China. Vocês concordam? A VEG pode concorrer com qualquer um, menos com o chinês. Aí nós vamos ter problema. Né? Então, nós fomos para a China com uma estratégia de concorrer com um fabricante local para vender para cliente local. Isso foi feito lá em 2004, começamos a tocar a empresa em 2005 e deu um monte de pau. Né? Compramos uma empresa, perdemos dinheiro, nosso produto não era competitivo. E é assim que é tudo quando a gente começa a operar. 5 anos depois, a VEG começa a dar lucro, começa a operar. Nosso time, inclusive eu estive lá com os outros executivos, fizemos o turnaround e hoje a China é um dos locais onde a VEG faz mais resultado fora do Brasil. Tá? Aproveitamos esse aprendizado que a gente teve na China, fomos para a Índia, recentemente fomos para a Turquia e estamos nos tornando cada vez uma empresa mais forte global, não só em motor, mas também com fabricação de drive fora do Brasil, drive de média fora do Brasil, máquinas de média tensão. E aí vai. Por que eu estou contando tudo isso, né, pessoal? Porque os desafios, eles sempre vão aparecer, né? Nós temos agora a situação da tarifa, que as perguntas que eu mais escuto é o que vai acontecer com a empresa daqui para frente, né? Empresas que se reinventam, empresas bem geridas, elas sempre vão se adaptar. Tá? Essa é a mensagem que eu gostaria que vocês escrevessem, né? Para refletir. O momento atual da economia, com uma taxa de juros alta, o momento atual com uma saturação de mercado cada vez maior, requer alguma mudança na estratégia de vocês ou não? Então nós estamos aqui para pensar sobre isso, tá bom? Muito bem, e ao longo dos anos, né, a VEG foi fazendo uma série de aquisições, nós fomos ganhando tração, vários negócios que nós temos hoje, a gente começou para ter mais velocidade, portfólio muito grande, né? Começa importando, vai desenvolvendo, vai fazendo um mix e aí a gente faz a manufatura completa para vários negócios, né? E aí, alguns exemplos, né, de crescimento ao longo dos anos, a VEG vem ampliando o portfólio e por aí vai. E aí eu quero mostrar para vocês, né, pessoal, algumas reflexões das transformações de portfólio nos últimos 5 anos. A VEG não tinha de forma estruturada o BES até 2018, quando a gente comprou uma operação nos Estados Unidos. Então hoje vocês vão ouvir bastante sobre BES, tá? Façam uma reflexão. Compramos uma empresa pequenininha nos Estados Unidos para poder aprender, para poder entender como é que isso funciona, para beber da água lá na fonte, na engenharia americana e para construir um negócio sólido no Brasil, tá? Depois, a VEG hoje é uma das empresas
2/3 dos ônibus rodando em São Paulo e dos trólebus tem powertrain da WEG, né? Motor, tem lá o sistema de controle de velocidade, que é o drive, e mais recentemente, nos últimos anos, o pack de bateria. Toda uma engenharia totalmente nova para garantir que o pack de bateria não pegue fogo, né? Muito importante que não pegue fogo. Por quê? Porque pode ter colisão, pode ter N tipos de situações em que a bateria pega fogo. Nós temos toda uma tecnologia para extinguir essa potencial chama, etc, etc. Ou seja, cada negócio que a gente for lançando, pessoal, tem um breakthrough tecnológico para a gente se diferenciar, tá? Esse produto aqui, ó, é um grande breakthrough tecnológico. Você pode comprar esse produto aqui muito barato na internet, de produtos chineses, mas você pode ter um que garante realmente segurança. Eu acho que quem hoje mora em condomínio que só tem tomada, segurança é o ponto-chave, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma abordagem comercial, a gente tem que olhar o contexto no qual está aplicado, né? Quando a gente olha, por exemplo, as estações de recarga, né? Eu tenho um rapaz que trabalha lá em casa que ele comprou um carrinho elétrico. Ele ganhou uma estação de recarga. A estação de recarga ele colocou lá, uma estação de recarga que não é da WEG, durou 3 meses. Aí ele ganhou uma segunda estação de recarga na garantia, durou mais 2 meses. Então ele estava pé da vida, ele queria dar um jeito de comprar, né, da WEG, porque ele entendeu, poxa, o da WEG é muito mais confiável. Estou só dando um exemplo, né, pessoal? Porque os produtos, hoje ter produto na mão é muito fácil. Agora, um produto adequadamente aplicado, instalado, né, integrado, é o que vocês fazem a diferença, tá? A WEG é uma fabricante de equipamentos e produtos. Vocês, integradores, que fazem a diferença quando instalam bem instalado, quando fazem uma boa engenharia de aplicação. Por isso que a nossa parceria é muito mais de cliente fornecedor. Vocês são parte integrante da força de vendas do time, parte integrante da nossa equipe de vendas, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho, né, pessoal, sobre então protagonismo, né? Tudo que nós comentamos aqui hoje, é sobre a visão dos fundadores, de construir uma empresa cada vez mais forte, mais integrada e que foi se adaptando ao longo do tempo. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês em vários negócios hoje, tá? Que foram morrendo ao longo do tempo. Então vamos lá. Mas antes de entrar nisso, tá? Deixa eu fazer uma pausa para falar dos resultados, tá? Quando a gente olha, né, pessoal, o contexto do negócio da WEG, tem um ponto que está escrito na nossa missão, tá? Na missão da WEG é algo que nós não conseguimos mudar. A gente já fez várias rodadas, certo, Godinho? Várias rodadas de planejamento estratégico e nós nunca conseguimos mudar a missão da WEG, porque eu acho que a forma que ela está escrita foi escrita em pedra e ela é atemporal. Nossa missão diz o seguinte: crescimento contínuo e sustentável, mantendo a simplicidade. Ponto, né? A WEG precisa crescer todo ano e nós não podemos perder a forma como a gente fez as coisas, de forma simples, né? E aí esses dias saiu uma matéria na Bloomberg sobre o pessoal. Nós estamos construindo a marca da WEG fora do Brasil. Aí veio um jornalista no Brasil, aqui, um americano, fez uma entrevista conosco e a gente falou várias coisas, mas ele não colocou na matéria, né? Aí ele colocou na matéria alguns pontos que nós não achávamos que ele iria colocar na matéria. Ele disse assim, a WEG é uma empresa, eu fui no headquarter deles, super simples. O pessoal não usa terno, o pessoal se veste de forma simples. O pessoal não tem secretária para servir café, o cara que quer café tem que levantar na mesa e ir lá botar café. O CEO, o CFO, ninguém anda, não tem helicóptero na empresa, não tem avião próprio. É isso aí, né? A gente acha que não precisa. Tá? Então, a WEG não mudou, esses valores não mudam, mas crescimento, pessoal, a gente não abre mão. Crescimento. Tá? Então, eu acho que isso é uma lição. Quando a gente desenha um planejamento estratégico para crescer sempre, a gente começa a ver números assim, ó, tá vendo? 2010 nós faturávamos 4,3 bi. Quando o Harry assumiu a presidência em 2008, né? Em 2008, o
Harry assumiu a presidência no lugar do Décio. A WEG faturava 3,7 bilhões. Hoje só no México a WEG fatura mais que isso. Tá? Então olha como o mundo muda. 2007, 2008, quando o Harry assumiu, 3,7. Em 2012, aqui ó, 2011 para 2012, em 2011 nós lançamos o projeto 2020. Vocês viram lá no vídeo e tal, né? Pô, em 2011, o Harry e a diretoria disseram que em 2020 eles iriam faturar 20 bilhões. Super ousado, né? Uma empresa de 5 bi já é grande, né? Falar que vai multiplicar por 4 em 9 anos é super ousado, vocês concordam? Super ousado. Não deu. Fizemos 17,4, mas em 21 fizemos 23. Entendeu? Quando você coloca uma meta, né, pessoal, a gente vai construindo vários caminhos para chegar lá. Não é um caminho só, são vários caminhos, né? Vários negócios foram plantados ao longo de uma jornada de 10 anos. Vários negócios foram fortalecidos. E de repente, com o Covid, tudo subiu. Nossos negócios de drives, nossos negócios de painéis, nossos negócios de máquinas de média, né? Motores de baixa, motores de média tensão, tudo explodiu venda. Transformadores. E aí, pessoal, nós fizemos no ano passado praticamente 38 bilhões, né? Crescemos praticamente 17% nossa receita, nosso lucro cresceu aqui quase 20%. Crescemos no Brasil 6,7%, crescemos fora do Brasil 26%, né? Então, pessoal, como é que era o cenário de 2024? Bom ou ruim? Super incerto, né? Como é que é o cenário de 2025? Deixa eu só falar aqui dos investimentos antes. Mesmo com um monte de coisa ruim na mídia, a WEG investiu 1,8 bilhões de reais. Sendo desses 1,8, mais de 1 bilhão no Brasil. Mais de 1 bilhão no Brasil, né? Investimento não é estoque, é CAPEX, tá? Então, é fábrica nova, tá, pessoal? Muitas fábricas novas, tá? Muitas fábricas novas. Isso comprova, tá, pessoal, nossa visão de acreditar no Brasil. Independente de quem está na boleia, né, do país, o Brasil vai crescer, né? Nos últimos 4 anos, todo ano se lança uma previsão de PIB. Nos últimos 4 anos o país realiza um PIB muito maior do que esse projeto no início do ano. Agora, ok, né? Esse ano tem um pouco mais de turbulência, ano que vem tem reeleição, vai ser turbulento de novo, né? Mas e aí, o que está acontecendo? Quando a gente olha o cenário, tem mais um outro problema, né? Porque começa, né? Várias notícias ruins. FMI piora a projeção. Varejista enfrenta cenário desafiador. Cara, com uma taxa de juros nesse patamar, fica mais caro para o cara financiar eletrodoméstico, fica mais caro para o cara financiar uma geladeira, um ar-condicionado, né? Depois, né? Nós tivemos uma ajuda do nosso querido presidente Trump lá nos Estados Unidos, que está criando uma confusão. E é assim, né? Criou uma confusão, está tendo toda uma discussão se tem tarifa, se não tem, o que impacta, etc. O que a WEG mudou, pessoal? Nada. Porque a gente tenta olhar isso no longo prazo. No longo prazo, tudo que acontece hoje, ele deixa de ser... deixa de te impactar tanto, porque no curto prazo a gente fica muito mais emotivo, né? A gente reage de forma emocional. Vai ter crise, para de investir, né? Tá bom, investe. Isso é investimento, isso é visão de curto prazo, né? Reagir conforme o mercado. No longo prazo a gente pensa o seguinte: nós queremos fazer 20 bilhões. Para fazer 20 bilhões eu preciso fazer 3, 4 fábricas. Para fazer 3, 4 fábricas leva 2, 3 anos. Então, para mim fazer 4 fábricas eu vou levar 10, 12. Eu não posso parar. Aí eu continuo investindo. E é assim que a gente decide as coisas, tá? Então, mesmo com todo esse cenário que é ruim pra caramba, nós entregamos um baita primeiro trimestre, tá? Nós crescemos a nossa receita em 25,5% no primeiro trimestre e nós tivemos um EBITDA aqui de 22,8% a mais, né?
Então, quando você olha, né, pessoal, nós subimos aqui, ó, 2 bilhões no primeiro trimestre. Num país que está com dificuldade, mas não é só o país, o mundo inteiro está com problemas, concorda? Ligou a TV, é problema, é guerra, agora um monte de problema aí, a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Então é assim, ó, a VEG esse ano vai passar, pessoal, de 40 bilhões, né? Primeiro trimestre é o mais fraco, a gente já fez 10. Significa que nós vamos passar de 40 esse ano. Passar de 40 bilhões é o dobro da meta que nós sonhávamos em 2020, né? E se a gente olhar, né, que pouco tempo atrás, ó, quando a gente olha aqui, ó, que nós fazíamos 5 anos atrás 13 e nós fizemos 38, cara, é 25 bi de crescimento. Em 5 anos cresceu mais do que o sonho que nós tínhamos lá atrás. E assim que vai acontecer, né? Quando a gente não para de crescer. O efeito de crescimento composto gera muitas oportunidades, tá? Muito bem. O que eu quero conversar com vocês, pessoal? Sobre as mudanças. O mundo está tendo várias mudanças. Eu quero trazer algumas reflexões para todos vocês, para as oportunidades que essas mudanças trazem quando você é um empreendedor, tá? Muito bem. Primeira mudança lá na década de 1760 foi a máquina a vapor. E aí vamos pensar o seguinte, né? Todo mundo usava carroça, todo mundo usava animal, né? Uma máquina a vapor precisa de tecnologia pra caramba. Então os Estados Unidos e Europa deram um bom. Muito difícil trazer essa tecnologia para países subdesenvolvidos. Por quê? Porque não tem intercâmbio tecnológico, não tem internet, não tem nada. Então, a máquina a vapor trouxe um diferencial competitivo gigantesco para os países daquela época, somente Europa e Estados Unidos. E aí o que acontece aqui, ó? Como é que foi o mercado de aço, né? Como é que foi o mercado de carvão mineral? N indústrias foram se fortalecendo com esse negócio. E olha só, hein, pessoal, 1760. E aí o que aconteceu? Em 1870, mais de 100 anos depois, a energia começa a tomar espaço. Aí fica muito melhor. Vocês concordam? Por quê? Máquina a vapor fez com que começassem a surgir as primeiras fábricas. Não dá para você fazer uma máquina a vapor em cada local descentralizado. Você botava uma máquina gigante, um monte de correia, papapá e tal, e botava o pessoal para trabalhar em volta, né? As fábricas começaram a ser centralizadas. Com a energia elétrica, você começa a ter os motores elétricos, começa a ter luz, começa a ter 2 turnos, 3 turnos, rua com luz, pronto, mudou o mundo. Concorda? Aí, quem trabalhava com máquina a vapor, consegue trabalhar nesse business aqui ou não? O mercado mudou. Novos fornecedores, novas situações, novo supply chain, mas levou mais de 100 anos, certo? O que acontecia quando a máquina a vapor começou a entrar? Muita restrição, muita gente falando que não era bom. A máquina a vapor tinha um baita risco de explosão, né? Aí vem a eletricidade, também N riscos, N problema de confiabilidade. E o que aconteceu? Revolucionou o mundo. Depois, né, pessoal, nessa mesma época algo também revolucionou, que é o modelo Ford de produção em massa. Então, terceira revolução industrial aqui, segunda revolução industrial, é eletricidade e o modelo de produção em massa. E olha lá, 1913, levou mais um tempão. E aí, pessoal, década de 50 agora, perto, né? Automação industrial. Mudou um monte de novo, porque é o seguinte, aí não é mais o eletricista, aí é engenheiro de processo, né? Então, criou uma nova situação, criou novas oportunidades. O cara que vendia lá um sisteminha elétrico, o cara que fazia instalação elétrica, não é o cara que muitas vezes vendia automação industrial, vocês concordam? Começaram a surgir as empresas de automação industrial, ou seja, mais uma grande mudança no mercado, mais uma transformação do canal de venda, do supply chain, etc, etc. Muito bem. Em 1970,
algo começa a mudar, que é o computador de casa, né? Ninguém precisava discutir informática. De repente, na década de 70, todo mundo começou, pelo menos, a ter acesso, em termos de tecnologia, ao computador em casa. Então, a maioria de vocês aqui que tem a minha idade sabe que era um Pentium, né? Um 386, um 486, todo mundo viveu essa fase, né? De começar a ter o computador em casa. E essa foi uma outra fase. Quantas empresas não nasceram que faziam montagem de computador, iam lá buscar no Paraguai, traziam, montavam, né? E como é que estão essas empresas agora, né? Vocês observem que mesmo com tudo isso sendo competitivo, uma Dell ainda está aí vendendo mundos e fundos, né? Olha como uma empresa se reinventou. Uma Dell está muito forte. Uma Compaq e uma IBM passaram por uma série de dificuldades, mas transformaram, né? Vocês sabiam que a IBM, isso é um ponto importante, das 8 empresas líderes em fabricar máquina de escrever lá na década de 80, eu, quando era criança, meu pai me disse o seguinte: cara, tu vai fazer datilografia, né? E a datilografia que eu fiz tinha máquinas Olivetti, uma fabricante italiana. Dos 8 maiores lá daquela época, a IBM é uma das únicas que restou, que a IBM também fabricava máquina de datilografar, né? Então, você observa o seguinte, ó, a capacidade da empresa se adaptar ao longo do tempo é que define se ela vai ter sucesso ou não, tá? Então, quando a gente começa a entrar, né, nos últimos anos, 1990, eu fiz faculdade nos anos 90, e aí, como eu fazia iniciação científica, eu tinha achado o laboratório para poder usar a internet. Isso era na década de 90, 96, 97. E aí tem um ponto, né, pessoal? Para a internet chegar em 100 milhões de usuários, 100 milhões de usuários, levou, quantos anos vocês acham? 7 anos, tá? Levou 7 anos para a internet chegar em 100 milhões de usuários, né? E levou 2 meses, né? Que agora a gente está falando de Big Data, mas vou pegar aqui, ó. Opa, fiquei meio largado aqui, peraí. Tá. Levou 7 anos para a internet chegar em 100 milhões de usuários. E levou 2 meses para o ChatGPT chegar nesse mesmo volume de usuários, tá? 2 meses. Então vocês vejam que as coisas estão acelerando, né? Mas eu quero mostrar para vocês um impacto legal que começou nos anos 2000. O impacto, né, dos Big Data e da inteligência analítica já começou a mudar as coisas. Por quê? Porque você começa a ser, tudo começa a ser customizado de acordo com as suas preferências, né? Então, por exemplo, você ia lá alugar um filme numa locadora. Você chegava lá e tinha duas fitas, dois DVD. Tinha que botar o nome, se fosse lançamento, tinha que botar o nome, dali 3 meses você pegava um filme lançamento. Netflix mudou isso, né? Só que no Netflix, no Amazon Prime, etc, eles analisam o que você procura e aí coloca logo na primeira página. Então você cria lá perfis, cada perfil é diferente. É ou não é? Esse é o poder, né, do Big Data e da inteligência analítica que começou a entrar em vigor muito forte aqui nos últimos 10, 15 anos, né? Muito forte. E na fábrica não é diferente. Nós lançamos a nossa visão, né, pessoal, nos últimos anos aí, de cada vez mais com robotização, com mecanização. A gente vê algumas fábricas da WEG como uma fábrica de controles totalmente automatizada, né? Então a gente vem levando cada vez mais o mundo para quê? Para automatizar, para simplificar, para ter customização de informação, etc, etc. Isso daqui, pessoal, fábricas automatizadas. Quando eu cheguei na China em 2010, as fábricas mal tinham computadores, tá? Mal tinham computador. Não tinha computador para todo mundo. Hoje a fábrica mais automatizada da WEG é a fábrica da China. As fábricas mais automatizadas que eu vi na minha vida não foram em visitas na Europa ou nos Estados Unidos, foram na China, né? Então por quê? Porque o chinês está derrubando drasticamente o custo da robotização, da automação industrial e obviamente também de tudo que se fabrica. E aí tem um ponto super importante, né, para a gente levar em consideração: o custo
custo dos sistemas solares, placas solares, os painéis, caiu mais de 80% nos últimos 15 anos. Né? O custo da bateria caiu mais de 90%. Tá? Então, é natural que as coisas se tornem cada vez mais viáveis. Né? Ninguém mais vai ficar construindo hidrelétricas enormes, desaparecendo com ilha, etc, como era antes. Por isso que GC deu um gás, por isso que renovável como eólica também deu um gás no mundo inteiro, tá? E aí, um ponto muito importante é o que vai acontecer daqui para frente, tá, pessoal? Como eu comentei com vocês, o ChatGPT levou 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários, né? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem que usou ou usa ChatGPT? Levanta a mão aí. A maioria já usa. Quando você faz as perguntinhas no ChatGPT, tá? 20 perguntas no prompt, ou pedir para gerar uma figurinha, né? É uma garrafinha de água de 500 ml que queima de água. Sabia ou não? Para você construir uma figurinha, né? Você gasta equivalente a uma garrafinha de água para resfriar os servidores. Se vocês tentarem criar imagem no ChatGPT agora, vocês não vão conseguir. Vai falar que o servidor está busy, tal, e vai ter que esperar. Por quê? Porque explodiu, né? Eles lançaram o sistema de gerar figurinha no Estúdios Ghibli em 2-3 dias, 130 milhões de usuários, né? Então é absurdo o que isso está escalando, mas com isso, tá, pessoal? Com isso, um consumo de energia enorme. O mundo cresceu o consumo na faixa de 2 a 2,5%. 2024 o consumo de energia cresceu mais de 4%, tá? E com isso começa a aparecer vários desafios, né? Energia renovável começa a gerar instabilidade, começa a cair rede, né? Problemas agora, cada vez mais tempestades, problemas climáticos, derruba a rede. Olha São Paulo, o que aconteceu nos últimos anos, né? E vão surgir diversas oportunidades, né? Agora, vamos fazer uma reflexão, né, sobre o tempo, né? O tempo. Observem, ó, que antigamente cada transformação levava mais de 100 anos, menos de 100 anos, menos de 50, e aí vai. E agora, poucos anos se muda, né? Vamos fazer a seguinte reflexão. Algumas disrupções aconteceram no mundo há pouco tempo atrás. Em 2007 foi lançado o smartphone, certo? 2007. Muito bem. Em 2010, o que aconteceu? Foi lançado o Uber. Vocês lembram? Uber. Como tinha o smartphone, essa tecnologia habilitou o quê? O Uber. Então saiu o Uber. E virou uma briga de taxista com o Uber no mundo inteiro, certo? Regulamentação. Ou seja, nós estamos falando de algo que lançou em 2010, em 2025 ainda convive Uber e taxista, certo? Muito bem. Isso levou 15 anos para chegar ao que é hoje. Daqui 10 anos, talvez muitas cidades não tenham nem taxista mais. Porque o problema agora não é ter táxi ou ter Uber, é não ter motorista. Vocês concordam? Então, quem tem menos de 60 anos que está no negócio de dirigir Uber ou táxi, vai ter que reaprender e fazer outra coisa. Vocês concordam ou não? Hoje um carro autônomo custa 500 mil para você botar toda a automação. Com a escala, daqui a pouco esse negócio vai virar 50, 70 mil e pronto, acabou, ninguém vai ter mais motorista. Por quê? Porque a tecnologia está desmontando, certo? São só alguns exemplos. No passado, né, para você achar um local para ficar, você buscava os melhores hotéis. Hoje você pode alugar um quarto, hoje você pode alugar um apartamento com Airbnb. Então o mundo, pessoal, tecnologias habilitadoras criam novas oportunidades para vários negócios, né? E aí, a reflexão que eu quero fazer para vocês está aqui, ó. Aqui está o negócio de vocês, tá? Vamos pensar tudo isso que eu mostrei até agora para chegar nesse slide aqui, tá? Muito bem. Placa solar vem caindo o custo
ano após ano, tá? Mas é mais fácil usar placa solar para fazer cerca do que usar tijolo e cimento, né? Está caindo muito o custo, né? Então a placa solar hoje tem uma disponibilidade 2 vezes maior do que a demanda, tecnologia melhorando cada vez mais e o custo caindo. Muito bem. Bateria, célula de bateria, caindo, como eu comentei, mais de 90% nos últimos 15 anos. Antigamente era difícil ficar em pé, hoje está se tornando uma realidade. E aí vem a pergunta, né? Quantos de vocês estão prontos para vender isso daqui? E vamos fazer uma seguinte reflexão. Geração hídrica. Alto capex e tem que ter uma cachoeira ou um rio perto. É fácil de escalar ou não? Super difícil de escalar, né? Muito difícil de escalar. Térmica, tem que ter carvão mineral, tem toda uma operacionalidade super cara, é difícil de escalar. Agora, vocês concordam comigo que se eu puder ter na minha casa algo que eu compro, que tem um payback de 3, 4 anos, ou até 5 anos, que vai estar no telhado da minha casa, aproveitando o sol, que no mundo inteiro tem sol, nos locais mais, outros menos, faz sentido ou não? É mais fácil de escalar? É muito mais fácil, entendeu? Agora, é óbvio, né? Se você tem um rio, a hora que você quer gerar energia, tu abre a comporta. Você quer gerar energia à noite, não tem sol, né? Agora, você pode colocar bateria, né? Então, é natural que quando o custo fica competitivo, todo mundo vai colocar geração em casa. E poderia ser até por força de governo. Tem alguns países, todo mundo que tem uma casa, cidades, né, está gerando a própria energia, né? E vamos acompanhar ali, ó. Então, vocês concordam comigo que bateria é uma forma inteligente e até coerente de você armazenar a tua energia, não jogar para o grid e trazer pagando a taxa do fio. Olha como os microgrids vão crescer, né? É natural que isso aqui aconteça. Mas vamos fazer uma outra reflexão que também entra no negócio de vocês, que está aqui, ó, né? Como é que eu estou de tempo? Pessoal, se todo mundo vai ter carro elétrico até o ano que vem, ou nos próximos 5 anos, eu não sei. Agora, que todo mundo um dia vai ter carro elétrico, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque em 2030, segundo já prevêem, o custo da bateria em 2030 vai fazer com que os carros elétricos sejam mais baratos do que um carro a combustão. Até 2030, o carro padrão barato deve chegar a 500 km de autonomia, o carro premium a 1000 km de autonomia. Até 2030, com capacidade de carregamento para carro 350, 250 kW, 500 kW, tempo de carregamento de 5 minutos, vai ser quase igual, eu não estou falando de bateria de estado sólido, né? Vai ser quase igual ao tanque de gasolina. Por quê? Porque, faça uma reflexão, isso não aconteceu, eu estou pensando que pode acontecer. Vocês conseguem imaginar? É que a gente não vê isso, mas à madrugada, o que tem de caminhão, tanque, abastecendo o posto? Vocês conseguem imaginar que você extrai petróleo em um lugar, leva isso para um caminhão, processa num outro lugar, transporta para um outro lugar, de caminhão, com risco de acidente, pagando pedágio? Cara, é muito ineficiente, vocês concordam? É muito ineficiente. A energia elétrica viaja muito rápido, muito fácil, sem contar que a maioria do pessoal pode gerar em casa. Então o cara vai ter uma energia solar, um BESS, vai carregar o carro, e detalhe, muitos carros, como a gente vai ver, pode ser um mini BESS para casa, né? Então, isso vai acontecer. Vocês têm dúvida disso ou não? Hoje, se você roda mais, estava vendo um estudo esses dias, se você roda mais de 44 km por dia, no carro por dia, taxista, mais de 44,
você iguala o custo de você ter um carro a combustão e lá no final você vender ele mais caro que o elétrico. Porque o elétrico tem uma depreciação maior. Mas com 44 km por dia isso já zera. E nós estamos hoje, na tecnologia de hoje. Então isso vai mudar muito rápido. E aí, né, pessoal? Hoje, né? Tudo isso daqui, ó, está sendo feito por personagens diferentes, por integradores diferentes, tá? Na minha casa eu tenho geração solar, eu tenho carregador de carro e tenho um smart home, com todos os sistemas da VEG, né? Quem instalou meu sistema smart home foi um integrador, quem instalou o solar foi outro, e quem instalou o meu carregador de carro foi outro, né? Ia ser muito melhor se fosse só, tá? Por quê? Porque eu consigo ver tudo no meu celular. Ok, mas eu sou um nicho de consumidor. Só que o custo vai fazer com que tudo isso se torne cada vez mais acessível para todo mundo, tá? E aí a reflexão, né? Vocês precisam aprender este business e se adaptar, porque isso vai chegar, né? O carro elétrico não é mais algo do futuro, é algo que a gente já está vendo, que vai acontecer uma melhoria na tecnologia que vai habilitar cada vez mais o uso dessas tecnologias, né? Tá? Muito bem, e aí eu quero falar com vocês rapidamente sobre as mega tendências e como a gente está se posicionando para poder aproveitar essa oportunidade. Em 2015, teve o Acordo de Paris. Lá no Acordo de Paris, todos os países fizeram uma meta de redução de emissão de carbono em 2030 e normalmente em torno de 50% e 100%, ou seja, ser net zero até 2050, tá? Muito bem. As coisas estão andando de certa forma até devagar, né? Precisa ainda cada vez mais de investimento para se tornar realidade. Porém, sustentabilidade está se tornando o principal tema que a VEG discute com o cliente final ou com os nossos fabricantes de máquinas, que são clientes também. O pessoal está cobrando para que a gente cada vez mais reduza a emissão de carbono. E está corretíssimo, né? Está corretíssimo. A gente precisa ser realmente um driver de transformação. Então a gente colocou isso como eixo da nossa estratégia, sustentabilidade, tá? Transição energética é algo fundamental. Não tem como você se tornar um net zero se você não eletrificar. E aí, né, pessoal? Eletrificação de novo, né? Olha o que a eletricidade causou lá atrás. Transformação. A eletrificação vai fazer com que de novo o mundo seja disruptado, né? E a inteligência artificial, que muda completamente agora o jogo, tá? Por quê? Como eu disse, consome energia pra caramba. E nós estamos numa fase aqui, ó, que o pessoal que está implantando data center está hiper mega preocupado com emissões. Porém, Google, AWS, Microsoft, as emissões só sobem ano sobre ano. Estão colocando data center, estão poluindo mais, né? Então tem oportunidades que vão surgir. Como é que a VEG se posicionou, tá, pessoal? E aí, o nosso amigo Godinho vai trabalhar um pouco melhor nesses temas. A VEG se posicionou em quatro grandes pilares, tá, para surfar essa onda de oportunidade. Primeiro, é garantir que todo produto que a gente está fazendo tenha um rendimento superior, eles sejam produtos mais eficientes. Ou seja, não basta você só gerar energia limpa, você tem que consumir menos, tá? Então nós estamos lançando uma série de produtos que consomem menos energia, desde motor, do drive, dos sistemas integrados, etc. Eficiência operacional. Cara, tem um monte de gente operando máquina, gastando um monte de energia e a máquina fica lá operando a vazio, né? Fornos operando um gás ligado direto, eletricidade ligada direto, um monte de automação a ser feito, tá? E aí, deixa eu contar uma história aqui, quando eu estava na China, o governo chinês colocou a faca no nosso pescoço. O seguinte: Cuba nós vamos ter problema de energia elétrica agora no verão, e vocês vão ter que desligar o forno um dia na semana, ou seja, cortar 20% do consumo. Eles queriam que a gente cortasse 20% do consumo de eletricidade. E quando a gente fez análise, isso era uma operação em Rugal, o maior consumo de energia nossa vinha de um forno, né? Um forno elétrico, que gastava lá bastante energia para curar os motores.
Muito bem, como eles nos informaram uns 2 meses antes, para a gente se planejar, que a ideia era todo mundo produzir antes, a gente começou um estudo de como a gente organizar a produção e como a gente, obviamente, reduzir o consumo de energia para poder operar sem causar impacto na operação. E aí a engenharia industrial entrou em jogo e começou a avaliar. Sensorizaram a máquina e descobriram o seguinte: poxa, se eu melhorar o sistema de isolamento e se eu mudar a ciclagem, nós podemos desligar as resistências várias vezes ao dia. Fizemos tudo isso que eles fizeram na simulação, economizamos 50% da energia do forno, sem mudar. Ou seja, passamos aquele